alunos dos quintos anos, unidade 1 e 2, essa aula é para vocês. Hoje nós vamos estudar história. Eu sou a professora Valderlane, então simbora para a aula. O nosso livro, ele traz o nomandismo no nosso primeiro capítulo. O nomandismo, o que é? São as pessoas que viviam em vários lugares, não tinham moradia fixa, buscavam principalmente comida e abrigo. Essas pessoas, elas vão utilizar ali ferramentas feitas de pedras e ossos. Esse período nós vamos compreender como o período da pedra polida. Depois, o homem entende que ele precisa de algumas necessidades e ele passa então do período onde ele vai ficar ali andando para vários lugares para ele se fixar temporariamente em determinados lugares. Ele então vai se tornar seminômade. O homem passa a viver periodicamente em alguns lugares, em moradias, possuindo um terreno e passa a praticar ali a pequena agricultura. Ele entende o que, meninos? Que os frutos que ele coletava lá no período da pedra polida pode se transformar em uma pequena horta. Então ele passa a plantar essas sementes, ele passa a cultivar algumas hortas e essas hortas vão produzir. Quando essas plantações eram colhidas, ele então se muda com todas as suas moradias, com todas as suas casas, com todos os seus objetos, seus pertences pessoais, e ele vai então para outro lugar. Daí o porquê que ele era seminômade, vivia temporariamente num lugar e depois ele se mudava, se transportava ali com todos os seus pertences para outro lugar. Depois, o homem entende que ele precisa se fixar em um lugar por mais tempo. Ele entende a necessidade de que ele não precisa ficar mudando temporariamente após uma colheita ou outra. Ele então se torna o quê? O homem sedentário. É importante abrir aí um leque, um parêntese, né? Que o sedentarismo não tem nada a ver lá com as nossas aulas de educação física. O homem sedentário de história é aquele homem que compreende a necessidade de fixar-se num lugar e aí surge então cidades. O período da Mesopotâmia e do Egito vai surgir aí as cidades. O homem então passa a se organizar em sociedade, daquilo que a gente compreende ali de organização de grupos sociais, e vai ser iniciado aí o comércio, o exército, feito a partir de quê? Com pessoas específicas. Então vai surgindo ali as cidades e estados. Por que eu trouxe agora para vocês a Mesopotâmia e o Egito? Porque a Mesopotâmia e o Egito foi o capítulo 2 do nosso livro. Lembra que nós estudamos vivendo às margens dos rios e depois a gente estudou aí a vivência, como que se deu aí a civilização egípcia, mas é assunto para a nossa próxima aula, não se perca. Depois desse homem sedentário, nas cidades os homens passaram a ser classificados por funções, cada um tinha a sua função. Lembra que agora ele está organizado em sociedade? Então surge aí os sacerdotes, que eram os líderes desses grupos, os agricultores, os professores, os pescadores, os comerciantes e os guerreiros. Por que os guerreiros aparecem aqui, meninos? Por que será? Porque esse período as pessoas elas vão guerrear por territórios por diversas razões, e isso vocês vão ver aí mais para frente
futuramente na nossa aula. Alguns grupos sociais vão surgir, né? Uns tinham mais recursos do que os outros. Mera coincidência com o presente? Não, não. Tudo é história, lembra? Com o tempo, meninos, as cidades-estados iniciaram o processo de unificação, de se unir, né? Seja aí por motivos de guerras ou por alianças políticas. Essas cidades-estados pequenos, elas começam ali a se unir, ou para conquistar um território melhor daquele que elas têm, ou porque as alianças políticas iam beneficiar ali por alguma razão, como por exemplo os reis da Mesopotâmia e os faraós do Egito. A nossa aula hoje a gente vai dar ênfase a quem? A Mesopotâmia. Nosso primeiro capítulo do livro, ele trouxe ali um desenvolvimento, né, até a gente chegar na Mesopotâmia e no Egito. E hoje a nossa aula é sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia, o que era? Onde ficava? Né? Que tipo de povo habitou esse lugar? Né? Que era tão assim, que foi tão importante para a civilização, certo? Então vamos lá? A nossa primeira pergunta, o que era a Mesopotâmia? Alguém sabe dizer aí? Certo? A Mesopotâmia foi um nome dado a uma área fluvial entre Tigre e Eufrates. Mesopotâmia significa terra entre rios. Ela estava localizada em uma região entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então essa civilização, ela vai desenvolver aí entre os dois rios. Um berço da civilização vai iniciar aí. A Mesopotâmia, ela agrupou aí as nossas primeiras civilizações. O berço da civilização humana vai surgir na Mesopotâmia. A nossa agricultura atual tem origem onde? Na Mesopotâmia. Onde ficava? Essa região ficava entre os rios Tigre e Eufrates, como eu já falei para vocês, onde atualmente grande parte desse território é o Iraque. Por que será que o Iraque vive em guerra? Por que será que essa região nunca deixou essas disputas internas? Né? Por que ninguém consegue pôr um ponto final nessas disputas? Se liga. Compreende os territórios dos países da Síria, Iraque e Turquia. Lembra lá? Vou abrir aqui um parênteses, vou jogar nossa aula de geografia. Quando a gente trabalhou as migrações na aula de geografia, nós trouxemos quem? Nós trouxemos a Síria. Por que o povo siriano migrou? Por que muita gente saiu da cidade? A maioria das pessoas saíram daquelas cidades por conta da guerra civil interna naquele país. E por que essas guerras acontecem até hoje? Por que ninguém consegue explicar o porquê dessas guerras? Na época era um lugar muito privilegiado, a Mesopotâmia antiga, com cheias dos rios, e as terras eram muito férteis, favorecendo ali a pesca e a caça abundante, e oferecer também condições para criar animais às margens desses rios. A irrigação. Ao sul da Mesopotâmia, implantado já em 2400 a.C., os sistemas de irrigação dos arrozais, plantação de arroz, assemelha-se ao usado no Egito, recorrendo a canais de diques que aproveitavam as inundações desses rios. É importante lembrar que a partir das cheias do Tigre e Eufrates, essa civilização ela vai desenvolver a agricultura com a irrigação, usando diques e valas.
Lá na frente nós vamos ver uma imagem que vai explicar como que os mesopotâmicos utilizavam aí a irrigação para poder aproveitar melhor ali o período das cheias desses rios. Que povos habitavam essa região? Como que viviam esses povos? Da onde que surgiu esses povos, né? No começo da nossa aula a gente foi desenvolvendo ali os nômades, os seminômades, aí eles começaram a se tornar sedentários. Então, esses povos, eles saíram desses grupos que viviam andando, migrando por diversas razões e acabaram fixando ali à beira do Tigre e Eufrates e formando essas cidades. Entre esses inúmeros povos que habitaram a região, a gente vai destacar sumérios, amoritas, os assírios e os caldeus. São 4 povos importantes, mas na nossa aula a gente vai aí ressaltar um pouco os sumérios. Por que os sumérios? Porque eles foram importantes no processo de desenvolvimento, porque ele vai explicar algumas coisas no processo histórico, principalmente do Oriente Médio. Por que dessas guerras, né, que acontecem lá? Outros povos que tiveram relevância na história da Mesopotâmia foram os acádios e os elamitas. Lembra que tinha esse povo todo no nosso livro de história? A gente vai destacar o quê? A história da Mesopotâmia, ela vai ser marcada pela sucessão de guerras entre povos que disputavam territórios em busca de melhores colheitas de alimentos. Olha aí o princípio dessas guerras de hoje. Olha aí o porquê que acontecem essas guerras até hoje. Então, no período mesopotâmico, lá 500 anos antes de Cristo, os povos mesopotâmicos, eles guerrearam para disputar território, apenas para cultivar ali as melhores colheitas, ter ali as melhores plantações, ter ali um aproveito melhor dessas águas dos rios. Além disso, os exércitos usavam táticas de pilhagem e escravizavam outros povos. Conquistavam uma região, aquele povo a partir dali se tornava escravo desses povos. Então era um sobrepondo o poder sobre o outro. Entre esses povos a gente vai destacar os sumérios, os acádios, os amoritas, os antigos babilônicos. Lembra lá da Babilônia, um império tão importante da Mesopotâmia, e assírios e caldeus, os novos babilônicos. Então a Babilônia teve 2 períodos aí na Mesopotâmia. Dessa forma, vemos que a Mesopotâmia não era só um povo, mas sim vários povos que vão ali se desenvolver no período dessa região, certo? Nesse processo de desenvolvimento ali da raça humana. Essa região, ela foi muito importante para a história da humanidade. Ela recebeu as primeiras civilizações, ela foi o berço das primeiras civilizações. E vivendo ali às margens desses rios, desses 2 rios tão importantes, ela vai desenvolver uma agricultura que a gente vai levar isso ao longo do processo de desenvolvimento da raça humana. Os sumérios, eles construíram canais de irrigação, eles construíram as primeiras cidades, Ur e Uruk, porque a gente vai ver mais à frente o porquê das guerras do Oriente Médio. Faz valas de irrigação, como a gente está vendo aqui nessa imagem, para poder irrigar as suas plantações, junto com a criação de animais. Isso vai acontecer porque os animais, eles vão ser domesticados por esses povos, eles vão ser utilizados no processo de plantação ali do trigo e do arroz, como nós já vimos. Aqui nós vamos tomar reparo, prestar atenção nos sumérios. Por que dos sumérios? Porque os sumérios estabeleceram
em razão da fertilidade do solo, propiciada pelas cheias do Tigre e Eufrates, e a instalação de maneira sedentária fez com que os sumérios fundassem ali não só uma cidade, mas sim várias cidades. Então era um povo forte, potente, provavelmente tinha guerreiros que sobrepunha sobre os outros povos, sobre as outras cidades. Então ela vai construir ali Uruk, Eridu e Nippur. Depois, com o passar do tempo, as cidades sumérias elas se desenvolvem com uma característica que se tornou comum em todo o mundo: a desigualdade social. Então, mera coincidência com o passado? Não. Lembra que eu sempre falo para vocês nas nossas aulas de história? A gente precisa estudar o passado para conhecer o presente. E a gente precisa entender o presente para explicar o nosso futuro, certo? Um anda ao lado do outro, um explica o outro, um projeta o outro. A elite econômica dos sumérios possuía uma condição privilegiada que vivia às custas de exploração de camponeses, por exemplo. Então, esses agricultores que faziam essas plantações eram explorados pelos grupos que tinham mais poder na civilização suméria. O grande feito dos sumérios foi o quê? A primeira forma de escrita da humanidade. Os primeiros registros e escrito da raça humana veio dessa civilização, conhecida como cuneiforme, que ela consistia em uma escrita que era a partir de símbolo. Cada letra tinha um símbolo e ela era formada como uma forma que era registrada por um objeto pontiagudo em um bloco de argila. Esses blocos eram levados em um forno para poder depois se tornar ali esse registro permanente. E aí eu trouxe para vocês uma imagem sobre o que era a escrita dos sumérios. Então, cada letra vai ter um símbolo aí. Aqui nós temos o nosso alfabeto greco-romano, que na escrita suméria ela vai surgir como símbolo. Cada letra tinha um símbolo. E esses símbolos, eles davam ali a origem de textos, né? Feito ali a partir de argila. E como que está a Mesopotâmia hoje? O que é a Mesopotâmia nos dias de hoje? Como que vive esses povos descendentes dessas primeiras civilizações? Como que essas guerras vão ali ao longo da história da evolução dessas civilizações, tendo ali uma continuidade, né? A gente sabe que o período ali da Mesopotâmia, ela é um período de guerras, né? Ela vem ali com um período de guerras. Não tem guerras que duram aí, parece que a eternidade, como a gente vê no caso da Síria, do Irã, do Iraque, né? A Mesopotâmia de hoje. Os sumérios são habitados no sul da Mesopotâmia, onde atualmente se localiza o Iraque e o Kuwait. Então, os iraquianos vivem em guerras por diversas razões, algumas religiosas, outras por territórios. Os acádios lideravam, junto com os sumérios, a região hoje onde fica o Iraque. Então, daí o porquê dessas guerras se perdurarem até os dias da nossa sociedade contemporânea. Os amoritas ergueram a cidade da Babilônia, que era o principal centro comercial do passado, lá nas primeiras civilizações. Hoje, aonde está? Qual que é os amoritas aí da capital? É
a atual cidade de Bagdá. Então, vê aí que as cidades que estão em guerras hoje, elas estão em guerra porque ao longo desse processo elas foram construídas a partir de guerras, a partir de disputas por territórios. E os amoritas, eles vão se destacar por um assunto que foi na nossa aula de história, quando a gente ainda estava com o nosso cotidiano normal, a criação do Código de Hammurabi. Lembra? Olho por olho, dente por dente, que não se aplica à nossa sociedade contemporânea, se aplica às leis da época que viviam em outro período, mas a nossa época já não se encaixa, né? Esse Código de Hammurabi. E o que era o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi era um código de leis e regras onde, se você fizesse alguma coisa de errado para alguém, você era penalizado com a mesma coisa. Então, se você fosse desonesto com alguém, aquela pessoa tinha que ser desonesta com você. Por isso que o Código de Hammurabi não se encaixa na nossa sociedade contemporânea. Os povos assírios, eles floresceram na antiga Mesopotâmia, isto é, situada onde hoje encontra o Iraque e a Síria. Olha aí o porquê das guerras de hoje, né? Essas regiões, elas foram criadas a partir de disputas, de guerras. Os caldeus, que hoje é o Iraque, e leste da Síria e sudeste da Turquia, são descendentes dos povos nativos da Mesopotâmia e dos sumérios. Aí a gente vai entender que os caldeus foram a mistura das primeiras civilizações. Então foram disputando. Lembra lá no início da nossa aula que eu falei que algumas regiões elas vão se aliar a outra ou guerrear com essas outras regiões, por diversas razões. Ali vai de acordo com a necessidade de cada situação. Então, meninos, é isso que eu tenho para você hoje. Até a próxima. Daqui a pouco tudo isso vai acabar. Se cuidem, fiquem em casa e a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.